the fight can mean injury and even death. So first, they try to intimidate each other. But if that doesn't work... Salve meus amigos jurássicos, tudo bem com vocês? Como eu tinha dito no vídeo sobre Pennywise, eu falarei sobre Pachyrhinosauro, então já deixa o seu like e se inscreva nesse canal e bora! Classificação científica: reino, Animalia Philo, Chordata, classe, Reptilia, superordem, Dinosauria, ordem, Ornithischiae, subordem, Marginocepalia, infraordem, Ceratopsia, família, Ceratopsidae, gênero, Pachyrhinosaurus. O Pachyrhinosauro, Pachyrhinosaurus canadensis, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no fim do período Cretáceo. Media de 5,5 a 7 metros de comprimento, 3,5 metros de altura e pesava em torno de 3 toneladas. O Pachyrhinosauro viveu na América do Norte e seus fósseis foram encontrados no Alasca e em Alberta, no Canadá. O Pachyrhinosauro era um centrosaurino no mínimo incomum, já que não possuía chifres, mas sim uma grande saliência óssea na parte de cima do nariz, usada com os mesmos fins que os chifres nos demais dinossauros de sua família, ou seja, disputas pelas fêmeas e pelo controle do bando. Deviam existir grandes manadas de Pachyrhinossauros vagando pela América do Norte no fim do Cretáceo. Acredita-se também que esses dinossauros migravam de acordo com as estações do ano. Para decidir o novo líder da manada, os Pachyrhinossauros faziam disputas de cabeçadas, geralmente o líder contra todos os jovens machos adultos. Restauração de 2P. Pegotorum. As maiores espécies de Pachyrhinossauros tinham 8 metros de comprimento, pesava cerca de 4 toneladas. Eles eram herbívoros e possuíam fortes dentes nas bochechas para ajudá-los a mastigar plantas fibrosas e resistentes. Em vez de chifres, seus crânios tinham chefes maciços e achatados. Um chefe grande por cima do nariz e um chefe menor por cima dos olhos. Um par de chifres proeminentes cresceu do babado e se estendeu para cima. O crânio também trazia vários chifres ou ornamentos menores, que variavam entre indivíduos e entre espécies em P. Canadensis e P. Pegotorum. A saliência sobre o nariz e os olhos quase cresceram juntos e foram separados apenas por um sulco estreito em P. Lacustae. Os dois chefes foram separados por uma grande lacuna em P. Canadensis e P. Lacustae. O babado tinha 2 chifres adicionais pequenos, curvos e virados para trás. Estes não estavam presentes em P. Pegotorum. De fato, alguns espécimes de P. Lacustae também não possui, o que pode indicar que a presença desses chifres varia de acordo com a idade ou o sexo. Vários ornamentos da saliência nasal também foram usados para distinguir entre diferentes espécies de Pachyrhinosauro. Ambos P. Lacustae e P. Pegotorum deu uma extensão irregular, tipo pente na ponta da saliência, que estava ausente em P. Canadensis. P. Pegotorum era único em ter uma cúpula estreita no meio da parte traseira da saliência nasal, e P. Lacustae tinha uma estrutura semelhante a um pomo projetando-se na frente da saliência, a saliência da P. Canadensis estava principalmente plana sobre superior e arredondado. P. Pegotorum tinha 2 chifres achatados únicos que se projetavam para frente e para baixo a partir da borda superior do babado, e P. Lacustae trazia outro chifre em forma de pente, surgindo do meio do babado atrás dos olhos. Descoberta e espécies. Molde do crânio de P. Canadensis, Museu Geológico, Copenhague. O Pachyrhinosaurus canadensis foi descrito em 1950 por Charles Mostron Sternberg com base no crânio incompleto holotipo NMC 8867 e no crânio incompleto paratipo NMC 8866, que incluía a parte anterior do crânio, mas não possuía a mandíbula inferior direita e o bico.
Esses crânios foram coletados em 1945 e 1946 da argila arenosa da formação Wasatch Canyon em Alberta, Canadá. Nos próximos anos, material adicional seria recuperado na localidade Scabby Butte da formação St. Mary River, perto de Lethbridge, Alberta, a partir de sedimentos terrestres, considerados entre 74 e 66 milhões de anos. Estes foram um dos primeiros locais de dinossauros encontrados na província. Na década de 1880, o significado dessas descobertas não foi compreendido a pé. Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando escavações preliminares foram realizadas, outro crânio do Pachyrhinosaurus foi retirado da localidade Scabby Butte em 1955 e, em 1957, Van Langston Jr. e uma pequena equipe escavaram restos de Pachyrhinosaurus adicionais. A Universidade de Calgary planeja reabrir esse importante local algum dia, como uma escola de campo para estudantes de paleontologia de nível universitário. Várias amostras, NMC 21.863, NMC 21.864, NMC 10.669, atribuídas em 1975 por W. Langston Jr. ao Pachyrhinosaurus, também foram recuperadas na localidade Scabby Butte. Crânio de P. Lacustae, outro Pachyrhinosaurus desossado, no rio Wapiti ao sul de Beaver Lodge, no noroeste de Alberta, foi trabalhado brevemente por funcionários do Museu Real Tyrrell no final dos anos 80, mas agora é trabalhado anualmente, por algumas semanas a cada verão, desde 2006, pela Universidade de Alberta. O material deste site parece referenciado ao Pachyrhinosaurus canadensis. Em 1974, Grande Prairie, o professor de ciências de Alberta L. Lacusta encontrou uma grande desossada ao longo de Pipestone Creek, em Alberta. Quando a área foi finalmente escavada entre 1986 e 1989 por funcionários e voluntários do Museu Real de Paleontologia Tyrrell, os paleontologistas descobriram uma seleção incrivelmente grande e densa de ossos, até 100 por metro quadrado, com um total de 3.500 ossos e 14 crânios aparentemente. Esse era o local de uma mortalidade em massa, talvez uma tentativa fracassada de atravessar um rio durante uma enchente. Entre os fósseis, foram encontrados esqueletos de 4 faixas etárias distintas, variando de juvenis a dinossauros crescidos. Cuidava dos filhotes. Os crânios adultos tinham patrões convexos e côncavos, bem como chifres de unicórnio moço parietal. Logo atrás dos olhos, os tipos de ressalto côncavo podem estar relacionados apenas à erosão e não refletir diferenças masculinas/femininas. Em 2008, uma monografia detalhada descrevendo o crânio do Pachyrhinosaurus de Pipestone Creek é escrita por Philip J. Currie, Van Langston Jr. e Darren Tank, classificou o espécime como uma segunda espécie de Pachyrhinosaurus, denominada P. Lacustae após seu descobridor. Diferenças cranianas entre diferentes estágios de crescimento de P. Perotorum. Em 2013, Fiorilo H.L. descreveram uma nova amostra, um osso nasal incompleto atribuível ao Pachyrhinosaurus perotorum, coletado na pedreira de Kikattegoseak, no rio Colville, no Alasca. Fiorilo H.L. nomeou essa espécie única do norte do Alasca em homenagem ao bilionário e benfeitor do petróleo do Texas, Ross Perot. Este osso, designado DMMH 21460, pertence a um indivíduo imaturo. Essa descoberta expande o perfil etário conhecido desse gênero de dinossauro. A partir deste site específico, o espécime possui ornamentação nasal ampliada dorsalmente, representando um estágio intermediário de crescimento. De notar, os autores apontaram que a parte posterior do nasal mostra evidências de um grau de complexidade do tegumento não previamente reconhecido em outras espécies do Pachyrhinosauro. Foi determinado que a superfície dorsal da saliência nasal apresentava uma almofada e bainha espessas e cornificada. Habitat: a formação do rio St. Mary não passou por uma datação radiométrica definitiva. No entanto, a correlação estratigráfica disponível mostrou que essa formação foi depositada entre 74 e 66 milhões de anos atrás, durante o Campanha e o final de Maastrichtian durante a regressão final. Do meio do continente Berpavce Havaí.
varia do extremo sul ao condado de Glacier, Montana, até o extremo norte do rio Little Bow. Em Alberta, a formação do rio St. Mary faz parte da bacia sedimentar do oeste do Canadá, no sudoeste de Alberta, que se estende das montanhas rochosas no oeste até o escudo do Canadá no leste, é lateralmente equivalente à formação do Ossechoi Canyon. A região onde os dinossauros viviam era delimitada por montanhas ao oeste e incluía canais antigos, pequenos lagos de água doce, córregos e planícies de inundação. Paleofauna. Esculturas do lado de fora do Museu Real Tyrrell, representando P. Lacusta com chifres nasais hipotéticos e queratinosos. Pachyrhinosaurus partilhou a sua paleoambiental com outros dinossauros, como Ceratopsians anchiceratops e Montanoceratops cerorinchos, o blindado Nodosaur Edmontonia longiceps, o Ductbiledadrossauro Edmontosaurus regalis, os terópodes Saurornitolestes e Toobon, possivelmente o Ornitopode Tesselossauro, e o Tyrannosauride Albertosaurus, que foi provavelmente o ápice predador em seu ecossistema. Os vertebrados presentes na formação do rio St. Mary na época do Pachyrhinosaurus incluíam os peixes actinopterigianos Amia fragosa, Lepisosteus, Begonostomos, Parálbolacas e Platacodonanos, o Mosasauro Pleoplatecaspus, a tartaruga Boremis e o réptil Dipsidio Champsosaurus. Um bom número de mamíferos viviam nesta região, que incluía o Turgidodon russelli, Simolestes, Didelpodon, Leptalestes, Simolodonitidos e Paracimechomes propiscus. Os não vertebrados deste ecossistema incluíam moluscos, a Ostratrus australiomygensis, o pequeno molusco Anomia e o caracol Melania. A flora da região inclui o angiosperma aquático Trapago angulata, a samambaia heterosporosa anfíbia Hydropteris pinnata, rizomas e coníferas taxodóicas. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like e se inscreva nesse canal e falou!